Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. São 23h02 e o meu convidado de hoje é o deputado federal Ratinho Júnior. Ratinho, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço aceitado o convite. Fazia tempo que a gente estava tentando se encontrar e não estava dando certo. Deu certo agora. Obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço a tua vinda aqui, é uma honra recebê-lo aqui. Ratinho Júnior, deputado federal, empresário, nasceu em Jandaia do Sul, formado em marketing e propaganda pela Facinter. Confere, né? É isso? Confere isso. Aliás, a esse respeito, eu quero começar o programa perguntando para você que o Tarso Cabral Vedoim entrou aqui e fez uma pergunta. Primeiro, se você gosta de leitura e qual foi o último livro que você leu? Olha, eu gosto de leitura. Eu gosto muito de ler revista, jornal. Eu não tenho um hábito assim, vamos dizer, contínuo de ler livros com muita frequência. Mas eu procuro sempre estar lendo, né, um livro ou outro, assim. Geralmente o que eu ganho, inclusive, eu me dedico bastante. O último livro que eu li foi Salomão, o homem mais rico que já existiu na Terra. Bom livro, gostei bastante. Bom, então eu fiz essa pergunta porque eu achei que nela veio embutido uma certa... Porque a tendência das pessoas vai ser sempre confundir você com o teu pai, né? Teu pai é uma figura que, para chegar onde chegou, não foi fácil, né? A gente aqui na televisão, na CNT, acompanhamos bem a trajetória dele. É um batalhador, né? Mas não é um intelectual, é um homem que começou como radialista, repórter, foi vereador, deputado federal e depois se seguiu consagrou a carreira artística como apresentador de televisão e hoje é um grande empresário, né? Emendando isso, como é que você vai fazer para se descolar disso sem perder esse espólio bom que ele tem de popularidade, né? Olha, Rocha, quando eu entrei na política, na vida pública, e entrei por vontade própria, meu pai sempre foi muito contra eu entrar na política, porque ele já tinha sido vereador, tinha sido deputado, queria que eu ficasse mais próximo dele para justamente ajudar a cuidar das empresas, enfim. Mas eu sempre gostei muito da política, né? E até por uma influência dele, porque ele também sempre gostou muito de política. Mas não queria ver eu diretamente ligado, porque a política, ela tem o seu lado bom, mas tem o seu lado negativo também, que a partir do momento que você passa a querer ser candidato, né? Ou você tem uma pretensão de vir a ser, participar da vida pública, você começa a fazer parte de um ônus que muitas vezes você não tem, né? De ser xingado, de ser comparado a outras pessoas, enfim. Então ele não queria que eu entrasse para a vida pública, mas eu sempre tive esse espírito, gosto muito de política. Eu acho que o Paraná sempre prestigiou muito, não só o meu pai, né, com audiência, mas sempre de uma maneira muito carinhosa. E foi o Paraná que levou o Ratinho, apresentador, para o Brasil, né? Foi a cara dele, o jeito dele paranaense de ser, que fez sucesso no Brasil. Então acho que o mínimo que nós podemos fazer, eu em especial como cidadão, é talvez entrar na política, foi o que eu fiz, e de alguma maneira contribuir como cidadão brasileiro e paranaense. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho e é isso que eu espero. Bom, outra pergunta aqui que a gente já engata um tema também em seguida. A Aricara entrou aqui e pergunta se há possibilidade de você reconsiderar a hipótese de abandonar a ideia de candidatura em Curitiba e ser candidato em Londrina ou em São José dos Pinhais. Você teve uma grande votação em Londrina. Tive. Londrina é uma cidade que foi até uma alegria muito grande, né, a votação que a gente teve em Londrina, porque não tinha essa expectativa, até porque Londrina é uma cidade que tem grandes lideranças, né, sempre teve bons deputados, sempre teve bons líderes ali da cidade ou regionais. E Londrina foi uma grande surpresa, apesar que a gente fez um trabalho muito dedicado a Londrina, em especial na área empresarial, né, nós, além das emissoras tanto de rádio e de televisão, que já geram bastante emprego na cidade, né, nós também levamos uma empresa muito grande, que foi a Dedic, que é uma multinacional portuguesa, que gera hoje 4.200 empregos na cidade de Londrina. É hoje a maior geradora de emprego de Londrina. Então, quer dizer, isso ajudou bastante a gente mostrar o carinho, enfim, e o trabalho daí político veio em consequências disso. Isso me fortaleceu bastante na cidade, lógico também com as lideranças que eu tinha dentro do partido que me ajudaram bastante. E São José dos Pinhais é uma cidade que eu tenho carinho, eu cresci em São José dos Pinhais, meu pai em 92 se mudou para lá, nós tínhamos a Eldorado, a Rádio Eldorado,
E então a minha pré-adolescência até minha quase maioridade, com 18 anos a gente acabou se mudando, mas eu fiquei 10 anos em São José dos Pinhais. Então lá que eu cresci, meu princípio de caráter foi feito em São José dos Pinhais, nas escolas que eu estudei e assim por diante. Então eu tenho um carinho muito grande e sempre fui muito bem votado lá justamente por esse dia a dia, esse convívio que eu tive na cidade. Pois é, agora esse tema colocado pelo Aricara é interessante pelo seguinte, como é que está o partido? Eu sei que vocês fizeram opção, né, de buscar um partido como o PSC, que era um partido pequeno, né? Você deu uma contribuição significativa para ajudar o partido a crescer no Brasil, né? Você hoje é uma liderança nacional dentro do partido, e no Paraná. Então ele fala aqui de Londrina e São José dos Pinhais, vamos começar aí. Londrina, o partido deve participar das eleições, deve ter o vice lá em Londrina é do PSC. O vice de Londrina é o Ribeiro, que é do PSC, né? Foi numa composição que nós fizemos uma chapa com o PDT. Hoje já está afastado da administração, ele resolveu ter um caminho independente o partido lá. A postura do partido de Londrina não será mais a que foi na última eleição. Não vai de acompanhar o atual prefeito. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais nós temos hoje uma composição muito boa com o prefeito Ivan, que tem sido uma grande revelação, inclusive, da nossa política no Estado, a administração moderna, ele não era da vida pública, né, o prefeito Ivan, acabou entrando na vida pública, né, por uma vontade da própria população de dar uma mudada na cidade de São José dos Pinhais, que já havia há bastante tempo vindo com uma administração do mesmo grupo político, e hoje ele está fazendo uma administração extremamente moderna para a cidade. Teve alguns entraves no começo, até impor o ritmo que ele queria, né, a sua marca, vamos dizer assim, na gestão, mas hoje tem sido elogiado aí no Paraná inteiro pela maneira de administrar. Maringá. Maringá nós temos o deputado Edmar Arruda, que é do partido, deputado federal. É bem provável que ele seja candidato a prefeito, nós temos incentivado isso, porque ele tem aparecido nas pesquisas hoje numa disputa muito próxima do deputado Enio Verri, que é o candidato hoje já oficial do PT. Na região lá do oeste, Foz... Nós temos em Cascavel Paranhos, que é o deputado estadual nosso, né, líder inclusive da bancada aqui na Assembleia do partido. O Paranhos também muito forte, uma revelação na Assembleia. Hoje é presidente da CPI do SUS, né, da UTI aqui no Paraná, os leitos, né, tem feito um trabalho fantástico. Nós conseguimos potencializar o partido em todo o estado, né, no Foz do Iguaçu, aqui na região metropolitana. Uma cidade importante que o partido pode ter candidato com possibilidades assim de eleição? Olha, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu nós temos o professor Sérgio, que fez 40 mil votos para deputado, foi o deputado mais votado federal de Foz do Iguaçu, não se elegeu, ficou como primeiro suplente, é uma pessoa muito cotada na cidade, mas ele tem uma composição muito boa com o deputado Reni Pereira lá, que é do PSB. Enfim, nós temos trabalhado estrategicamente para viabilizar eleições na maioria das cidades do estado. Né? Isso agora nós temos até setembro, né, o dia 30 de setembro, para terminar de organizar o partido e preparar ele para o ano que vem. Eu estou muito animado, estou muito contente, o partido tem crescido muito. Ele cresceu muito a nível federal, né? Hoje nós somos em 19 deputados. Eu ia perguntar, qual o tamanho da bancada federal? Hoje nós somos em 19 deputados no Congresso e um senador. Você é o líder da bancada na Câmara. Eu sou o líder da bancada do PSC na Câmara, sou o líder mais jovem do Congresso Nacional, algo que muito me honra também, né? E a responsabilidade de comandar uma bancada desse porte. E assim, o PSC ele é um partido muito jovem perante a população, mas ele é um partido que tem uma história já de 25 anos. Ele cresceu muito, foi o partido que mais cresceu, nós tínhamos 9 deputados eleitos, passamos a 19. Hoje, só uma questão de comparativo, o PCdoB tem 15 deputados, o PPS tem 12, o PV tem 14, então quer dizer, o PTB tem 22, então quer dizer, nós hoje já nos tornamos um partido médio a nível de Brasil. Né? Claro que nós temos que avançar agora em número de prefeitos, vereadores, isso é uma consequência de todo esse trabalho que está sendo feito no Brasil e no Paraná, nós conseguimos alcançar isso. E aí, nós anunciamos que você vinha pelo Twitter e já tem aqui um monte de participações. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. O Renato Godinho faz uma pergunta: o que mudaria em Curitiba se você fosse eleito prefeito? A Karina Catani pede para que eu faça a pergunta também no mesmo sentido, se você está estudando a cidade, se você está se preparando para isso, compreendendo quais são os problemas de Curitiba, e pediu para que eu
o apertasse. Eu vou tentar, viu, Carol? A Silvia Neto também vem na mesma linha aqui fazendo essa pergunta. Enfim, gente perguntando se você vai se aliar ao Beto, ao Luciano Dutti, como é que é essa possibilidade de você ir de vice do Fruit, do Vagnoni, enfim, dos candidatos do próprio Luciano Dutti, né? Uhum. Você esteve com o governador Beto Richa. Então é o seguinte, você vai ou não vai ser candidato a prefeito de Curitiba? Olha, Rocha, o que eu posso afirmar para você hoje é que eu tenho trabalhado muito para viabilizar isso. Né? A gente, se vai ou não vai, é uma discussão que você vai fazer dias antes da convenção, dentro de um planejamento organizado. Eu tenho procurado me organizar nesse sentido de viabilizar essa candidatura, que não é tão simples de se fazer uma candidatura se tratando de uma capital como Curitiba. Tenho buscado conversar com vários partidos, independente se é do governo federal ou se é do governo, é da base do governo estadual. Tenho feito isso. Tenho me preparado. Isso eu tenho me preparado desde quando eu iniciei minha carreira política. Né? Eu me formei em comunicação social, tive 2 cursos na Universidade Complutense de Madrid, tive agora em Granada também, na Espanha, há pouco tempo participando de uma conferência sobre gestão pública, me pós-graduei na Universidade Católica de Brasília em Direito do Estado. Então, quer dizer, eu tenho me preparado para todas as missões que eu me propus a enfrentar, eu tenho me preparado. E graças a Deus, tenho tido bons resultados em todos os, enfim, cargos que eu tenho ocupado, e não tem sido diferente como líder da bancada hoje, que é um cargo extremamente importante dentro do nosso Congresso. Claro que eu vou me preparar e tenho feito isso se vir a ser candidato a prefeito de Curitiba. Eu tenho muita vontade, é um grande sonho. Eu acho que no Legislativo eu estou no meu 3º mandato e já cumpri uma boa parte daquilo que eu me propus a fazer, que é me dedicar para o meu país, para o meu estado. Eu acho que talvez esteja no momento de eu dar um passo maior, um passo a mais, mostrando para o eleitor, né, a minha vontade de ser candidato para um cargo executivo e, obviamente, mostrando as nossas teses, os nossos projetos para a cidade de Curitiba. Eu acho que há um espaço que dá para ser preenchido aí com uma candidatura diferente daquilo que nós estamos acostumados. Pois é, e Eri Schroeder entra aqui e pergunta se você não tem receio que a interrupção do mandato de deputado federal no meio poderia produzir algum desgaste? Eu acho que não. Eu acho que não. Você veja, o governador Beto Richa largou o mandato de prefeito da capital para se tornar governador. As pessoas, o eleitor, de um modo geral, ele acaba compreendendo quando você avança no sentido de você dar um pulo maior na sua carreira para um projeto maior. Né? E eu tenho certeza que, vindo, se Deus quiser, a disputar uma eleição e vindo a ter uma vitória, claro que são coisas que não dependem só da gente, eu vou estar bem assessorado com um suplente meu, que é o professor Sérgio, uma pessoa muito qualificada. Bom, lógico, ninguém aqui vai exigir que você dê uma resposta terminativa se você vai ou não vai ser candidato a prefeito de Curitiba, porque nós estamos há mais de um ano da eleição. Isso é uma coisa complexa, né? Os caminhos nem sempre são aqueles que você deseja. Mas, por exemplo, essa semana eu conversei com o Vagnoni e ele me disse que vice ele não vai ser nem sob tortura. Qual é a tua posição em relação? Eu sou bem amigo. Fala se você pode ser vice do Fruit, vice do Dutti. Veja, eu sou muito amigo do Vagnoni, bem amigo meu. Bom, eu tenho um bom relacionamento com quase todos, assim, graças a Deus eu tenho essa oportunidade de me relacionar bem com todos. Olha, eu não projeto isso para minha carreira, né? Eu não planejo isso. Não desdenhando o cargo de vice, que é um cargo importante também, mas eu não acho que a população, não de Curitiba, mas das pessoas que votaram em mim, né, o exemplo de Londrina. Não entenderiam a situação. Eu acho que não entenderia eu deixar de ser deputado para vir para serviço, que é uma expectativa de poder, né, uma expectativa de você poder pegar o cargo e fazer o teu trabalho. Eu acho que eu atenderia melhor o meu estado sendo deputado e continuando sendo líder da minha bancada. Então, eu acho que sendo candidato a prefeito, as pessoas entenderiam. E talvez eu não seria um bom vice, viu, Rocha? Confesso a você que eu sou uma pessoa que tem um espírito de procurar fazer, ter um pouco daquilo que meu pai tem de espírito de empreendedor, de não ficar esperando acontecer as coisas. E acho que o vice tem que ser mais paciencioso, né? Tem que ser uma pessoa que compreenda, né? Muitas vezes o prefeito não fazer aquilo que você imagina que tem que ser feito, e eu não sei se eu teria essa paciência. Bom,
Analisando esse quadro aí hoje, é cedo, mas analisando esse quadro aí hoje, você convidou o Fruit para PSC. Essa notícia rodou por aí, isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? Não, eu tive uma conversa com o Fruit há uns 3 meses atrás, com o Gustavo. Tenho um bom relacionamento com ele, fomos deputados juntos, fomos da mesma comissão de Ciência e Tecnologia. Eu prezo de uma amizade muito boa com ele. A proposta que eu tinha feito com ele, que nós discutimos, não foi bem uma proposta, foi ele vir para o nosso partido e nós construímos um projeto junto para o Estado. O que é isso? Hoje o Paraná está muito dependente do PT e do PSDB, né? Desses dois grupos políticos que são fortes, são grupos importantes do nosso Estado, mas hoje todos os partidos praticamente estão dependendo desses dois projetos. Ou é o projeto do PT ou é o projeto do PSDB. O PMDB até então também, mas agora é um pouco menos, vamos dizer assim, fora do jogo um pouco, porque agora com a eleição do senador Requião, né, a Gleice com a pretensão de ser candidata a governadora, tudo isso muda o quadro. Então, basicamente é PT e PSDB. Pois é, nesse contexto aí, o que vai te diferenciar numa eventual eleição com você candidato dessas outras forças? O que você... A Linezinha está aqui no Twitter perguntando isso. É difícil dizer porque eu também tenho buscado apoio deles, né? Eu tenho buscado apoio de partido da base. Mas eu acho que talvez é a independência, viu, Rocha? A independência de a gente poder fazer um projeto para a cidade de Curitiba sem ter que ficar devendo favor para esse grupo ou para aquele grupo, né? Eu, graças a Deus, prezo dessa oportunidade que poucos políticos têm, de ter independência, de fazer um projeto daquilo que você realmente pensa. Que muitas vezes o político pensa em fazer alguma coisa, mas em volta dele o cercam, né? Aqueles que o cercam acabam impedindo que ele possa, ou os acordos acabam impedindo que ele possa, de fato, fazer um projeto que ele imagina. Eu prezo dessa independência e tenho buscado ser assim sempre. Então, eu acho que talvez esse seria um modo diferente de a gente fazer a campanha política, de a gente se colocar como candidato a prefeito de Curitiba. Então, hoje, na fotografia atual, a avaliação tua, das pessoas que estão com você, eu sei que você tem um grupo de pessoas com quem você compartilha as tuas reflexões, gente boa, né? Que tem gente lá que diz que está na hora de você, vamos dizer assim, cair na pista e testar a potência. Eu acho que não tem como você fugir. Uma hora ou outra se você pensa em fazer uma carreira política e pensa em um projeto maior, no momento você vai ter que enfrentar esse desafio. E eu tenho me preparado para isso. Eu acho que Curitiba está na hora de fazer um debate um pouco maior. Curitiba perdeu aquela capacidade que tinha de vanguarda, né, que nós tínhamos na década de 90, até final da década de 80. Curitiba perdeu, isso precisa ser resgatado. E um grande defeito, eu estive em Taiwan agora, há 40 dias atrás. Fui conhecer todo o sistema de metrô deles e conheci também todo o sistema do polo tecnológico de Taiwan, que é o segundo maior do mundo, perdendo só para o Vale do Silício, na Califórnia. Lá o planejamento dos gestores asiáticos, em especial Taiwan, China, é de planejamento de 20 anos. Nós não estamos conseguindo fazer um planejamento para 3, que é a Copa do Mundo. Então, quer dizer, o que nós temos que mudar, talvez, essa é uma análise minha, e até por ter conhecido esse outro lado do setor público asiático, é esse planejamento. O Brasil tem que começar a se projetar, em especial as cidades de médio e grande porte. Os gestores têm que começar a buscar soluções para décadas, e não apenas para o seu próprio mandato que ele está exercendo, que é um grave defeito nosso, é o imediatismo, é querer arrumar soluções apenas para o amanhã e não pensando para um futuro um pouco mais longe. Eu quero buscar um pouco mais isso. Kleber da Costa, ele pergunta se o Dr. Martins será candidato em Cambé. O Dr. Martins... Como nós abrimos essas coisas, tem que responder. Né? Ele foi o nosso candidato a prefeito de Cambé na eleição passada, foi muito bem votado. Possivelmente, nós temos incentivado ele a ser candidato, sim. Ele é um bom quadro, é médico da cidade, trabalha na Santa Casa, tem uma história na cidade de Cambé. Possivelmente será o nosso candidato. Em relação nós temos várias participações aqui no Twitter, Vandré Fernando, Chicão Somavila, a Maurília Prevô, e várias perguntas. Os temas vêm aqui muito em torno, já tentando achar o quanto você está compreendendo a cidade, né? E um dos pontos importantes que frequenta aqui é a questão do trânsito, né? Que Curitiba realmente aumentou absurdamente o volume de veículos, isso não é culpa do prefeito, né? Mas que
repercute numa outra questão, que é uma questão importante de Curitiba. Eu entrevistei aqui o Jaime Lerner a respeito desse tema, inclusive do metrô. O que você pensa do metrô de Curitiba? Eu sou favorável. Sou tão favorável que em 2007 eu fui autor da emenda no PPA, no Plano Plurianual, no Congresso, que foi aprovado inclusive pelos deputados da nossa bancada, bancada do Paraná, e também pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, né, no orçamento de 2007. Porque haviam me dito que existia o projeto do metrô. Depois que a gente conseguiu esse recurso, né, a garantia desse recurso, eram 700 milhões de reais, mais contrapartida, mais empréstimos, enfim, eram necessários para começar a obra. Chegou-se à conclusão e à informação que não existia o projeto. Não existia o projeto nem de licença ambiental, nem de viabilidade econômica, de engenharia, nada. Então, quer dizer, acabamos deixando com que isso deixasse dinheiro de lado, e agora voltou a discutir a questão do metrô, e no entendimento do prefeito, agora com o governo federal e nós, da bancada do Paraná, nós estamos garantindo novamente o dinheiro, porque agora a prefeitura diz que o projeto está pronto. Eu não conheci o projeto ainda, mas sou favorável. Esse modelo que tem em Curitiba hoje de transporte público, que foi modelo inclusive para o Brasil e para muitas cidades do mundo, ele foi muito eficiente na década de 90, até final da década de 90, antes desse inchaço que Curitiba teve, tanto de pessoas como de carros nas ruas. E é um modelo europeu, né? A Europa, quem já teve a oportunidade de conhecer, lá tem muito disso, só que através dos bondes, que tem as canaletas próprias para ele, enfim, através dos bondes elétricos, que são bondes extremamente modernos. O Jaime Lerner implantou isso aqui em Curitiba, com essa visão de bonde, só que em cima de ônibus, até porque é mais barato. Só que agora, nesse número de habitantes que Curitiba chegou, que acaba se juntando com a região metropolitana, você não consegue fugir do metrô. Porque o metrô ele acaba te dando uma oportunidade de você pegar uma classe que hoje não anda de ônibus, que é a classe média. O metrô ele não é para a pessoa de baixa renda ou trabalhador comum do dia a dia. Ele acaba sendo uma alternativa para a pessoa que usa carro, né? Então você pega a pessoa de classe média. E ele, primeiro, é um transporte de energia limpa, né? Ele é menos poluente que o ônibus. Ele é muito mais rápido de você fazer o traçado quilômetro-minuto, né? Ele fica muito mais rápido, muito mais fácil. E ele ajuda a tirar milhares de carros de circulação, justamente porque ele pega uma outra classe que hoje não anda de ônibus. Ele tem que ser hoje um sistema para ajudar o que nós temos hoje, né? O sistema de transporte de Curitiba foi muito bom, continua sendo bom comparado às outras capitais, mas ficou muito defasado. Nós precisamos fazer o metrô de Curitiba, nós precisamos implantar um calçamento melhor na cidade de Curitiba, que Curitiba tem uma das piores calçadas do Brasil, e isso você inibe a pessoa também a circular a pé. Nós temos que melhorar isso. Então, quer dizer, incentivar a questão das ciclovias. O Amaurílio Prevô pergunta aqui o seguinte: apenas uma meta do Ratinho Júnior, candidato a prefeito? Olha, nós estamos trabalhando, acho que tudo que a gente falar agora são suposições, né? Nós temos que construir isso. Esse projeto não vai ser elaborado por mim sozinho, eu vou trabalhar com uma equipe. Talvez mais transparência, né? São aquelas questões dos radares, dos carros alugados, talvez, acho que essa é uma grande meta nossa. Estão perguntando aqui se o vereador do PSC vai assinar a CPI do... Olha, eu espero que sim, né? Eu tenho trabalhado isso, o partido já se posicionou aqui em Curitiba, o Borges dos Reis, que é o presidente municipal do nosso partido aqui na cidade, já fez uma carta com a executiva municipal, inclusive exigindo transparência, que o Ministério Público apure toda essa denúncia que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Eu espero que o Jurão atenda os anseios do partido. O Profenildo entra aqui e diz o seguinte: na eleição passada tinha um outdoor ao lado do viaduto Curitiba-São José, e nele você dizia que ia duplicá-lo. Tinha esse outdoor, Curitiba-São José dos Pinhais? Não, isso aí foi uma... se eu não me engano, foi aquele da Marechal, da entrada de São José. Não, isso aí nós ajudamos. Na verdade, isso é um recurso, quando eu fui deputado estadual, nós trabalhamos, o secretário Renato Aduro, inclusive, era o secretário de urbanismo do governo do Requião, e nós conseguimos, no entendimento, a liberação desse recurso. Depois, por uma série de problemas de empreiteiras, teve até empreiteiras que acabaram, alguns donos de empreiteiras que foram presos, enfim, acabou não conseguindo sair esse dinheiro. Depois, esse dinheiro acabou sendo viabilizado, hoje está duplicado ali aquele viaduto.
Ele vai ser, né, Não, duplicado? não. O da Marechal. Eu estou falando da ligação de São José, Ah. a entrada de São José. Tá. Não aquele do Parque Iguaçu que passa ali, o zoológico, não. Mas Aquele... ele pergunta sobre esse. Não, era sobre aquela ponte do Rio Iguaçu, Tá. que é do... Não, tá duplicado. É, então esse aí. Tá Não, certo. esse outro não, Tá resolvido. não trabalhei em cima disso. Bom, mas a pretexto disso, você falou aí de Copa do Mundo, né, que a gente não está conseguindo planejar a Copa do Mundo. O que você acha que está faltando? O PT, o governo federal, com esse discurso que ele acabou, um discurso histórico deles, de não querer privatizar e não querer fazer, deixar com que a iniciativa privada pudesse operar em alguns setores, acabou travando. Vou te dar um exemplo. O deputado Marcelo Rangel, que é um grande amigo meu, nós tínhamos feito uma vez uma conversa com o pessoal que queria fazer um investimento na região de Ponta Grossa, Tibagi, de 2 bilhões de dólares para fazer um aeroporto privado. Seria o maior aeroporto privado da América Latina só para cargas. Ali seria porque ali tá 1 hora e meia da grande maioria das capitais do Mercosul. E era estrategicamente interessante. Nós fomos até o ministro, tínhamos todos o planejamento de viabilidade, o planejamento de engenharia do aeroporto, enfim, precisaria apenas que o governo federal fizesse as obras para chegada, né, e saída desse aeroporto, e também autorizasse esse investimento privado, né, para desse essa oportunidade. Lamentavelmente não saiu, por quê? Nós estivemos com o ministro Nelson Jobim e o ministro falou, eu não consegui ainda convencer ao governo federal que é melhor ou privatizar ou fazer concessão. Eles não chegaram no que era melhor, ou privatizar ou fazer a concessão pública para esses aeroportos. Então, quer dizer, isso aconteceu no Brasil inteiro. Tanto é que aconteceu agora, pela pressão, o governo vendo que não vai conseguir fazer as obras necessárias nos aeroportos, fez as concessões para o aeroporto de Brasília, São Paulo e Campinas. Né, o Aeroporto Internacional de São Paulo, se não me engano, Campinas. Que é o modelo que está sendo proposto aqui pelo prefeito Ivan em São José dos Pinhais. Que deveria ser feito na grande maioria dos aeroportos ou em todas as capitais. Você vai no Rio de Janeiro, é uma vergonha. Você fica 1 hora e meia para esperar a bagagem quando você vem de um voo internacional. Então, quer dizer, essa discussão ideológica, ela atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Sabe, nós temos que, mesmo eu sou o meu partido da base, eu defendo o governo da presidenta Dilma, mas eu acho que essa discussão atrapalha o desenvolvimento do Brasil justamente nesse planejamento que eu falo de 10, 20 anos. Nós temos que abrir mão de algumas concessões ideológicas que nós criamos no nosso dia a dia para dar de bem-estar para a população ou avançar, ou dar agilidade para o processo da administração pública. Então é isso que eu condeno e que eu acho que é um grande erro que o governo federal tem tentado buscar agora de uma maneira um pouco mais rápida essas concessões nos aeroportos, né? Talvez, eu acho que você vê aqui nosso Porto de Paranaguá, se você quiser parar um navio com 5.000 pessoas dentro para gastar, deixar o seu dólar aqui em Paranaguá, no nosso litoral, nós não temos onde parar, um navio de turismo. Então, quer dizer, deixa para a iniciativa privada trabalhar, vamos dar oportunidade para os empresários que querem investir no nosso país, mas infelizmente tem essa discussão ideológica que eu sou contrário. Agora, em relação a essa questão da Copa, o que você acha que pode mudar aqui para que isso destrave? Por exemplo, se você fosse o prefeito de Curitiba, o que você estaria fazendo nesse momento para que a situação aqui melhorasse? Olha, eu acho que talvez esse planejamento que até hoje não teve, né? Apesar que Curitiba, se você analisar, ela perante as outras capitais é a que melhor está preparada, né, para receber a Copa. Nós temos que melhorar o nosso setor hoteleiro, que ainda está aquém do que precisa para ficar pronto para uma Copa do Mundo. Isso tem que ser incentivado, não está sendo. Precisa aumentar o número de vagas de quartos em Curitiba. Talvez buscar essa questão de você melhorar o nosso transporte público de uma maneira mais rápida. Né? Nós temos aí a linha norte da linha verde que ainda não conseguiu nem iniciar a obra. Essa obra já era para ter sido terminada na gestão do prefeito Beto Richa. Quer dizer, tem alguns fatores que está demorando a ser feito. Eu acho que também não é muito culpa da prefeitura. Talvez até alguns entraves do próprio governo do estado, que hoje está sem caixa, que precisa repassar para a prefeitura esses recursos, e também do governo federal, que precisa fazer algumas concessões até para as prefeituras tocarem os seus projetos. Você teve uma reunião com o governador Beto Richa e você disse para ele que você não vai ser vice. Foi isso? Não, na verdade, você sabe que foi uma conversa muito boa com o governador. Eu não tinha tido a oportunidade de conversar com ele logo, nem depois. Não tem como você ter uma conversa desagradável com o governador Beto Richa. Ele é uma pessoa muito tranquila. Ele é agradável, educada, ele é por si só, né? Mas foi uma conversa muito boa. Eu nunca tinha tido uma conversa assim com ele tão longa
e nem tão franca. Eu acho que ele foi muito franco comigo e eu também fui com ele nessa discussão. Conversamos bastante sobre o Paraná todo, falamos bastante sobre segurança. Eu gosto muito dessa área, discutir essa área, até porque é uma área importante que tem que ser discutida mesmo pela necessidade, pelo aumento da violência, até por ter sido autor da lei que combate as armas ilegais no Brasil, no Paraná, e depois agora estamos estendendo isso para o Brasil, numa composição com o ministro Eduardo Cardoso da Justiça. Então nós conversamos bastante, ele falou da preocupação dele sobre essa questão, reclamou da falta de dinheiro em caixa para fazer os investimentos necessários, em especial na área de segurança, que ele disse que é uma prioridade do seu governo. Então a gente falou bastante, e obviamente falamos de política, né? Ele perguntou qual era o meu projeto para Curitiba, no sentido de candidatura. Eu falei que estava trabalhando para viabilizá-la, e é isso, é o que eu falei para você. A gente tem buscado, né, conseguir fazer uma aliança forte, estruturada, porque também eu não vou ser nenhum aventureiro de sair eu sozinho com 1 minuto achando que a gente tem alguma chance de eleição. A gente tem que trabalhar uma candidatura forte, ter uma candidatura, uma aliança que nos dê essa estrutura de candidatos a vereador, que nos leve o nosso nome para toda a cidade de Curitiba, defenda o nosso projeto e assim por diante. Então, a gente conversou basicamente sobre isso, Curitiba, mas conversamos sobre as outras cidades, Londrina, sobre Maringá, Cascavel, as principais cidades do estado, justamente aonde nós poderíamos fazer algum tipo de composição. Foi uma conversa muito boa. Bom, mas nessa conversa, obviamente, o sonho do governador, né, a noiva, né, mais procurada aqui em Curitiba para vice, sem dúvida nenhuma, a tua opção. Né? Ele não chegou a falar, você não quer ser vice, não fez nenhum tipo de proposta para mim. Foi muito elegante, inclusive, nessa parte, ele compreendeu qual era o nosso projeto. Ele, lógico, falou, olha, vamos conversar mais, eu gostaria muito da gente poder fazer uma parceria do nosso grupo com o teu grupo, o grupo do teu partido, enfim, para a gente fazer projetos juntos, não só em Curitiba, mas várias outras cidades. Isso foi uma conversa boa. Qual a avaliação que você tem do governo do Beto Richa? Olha, ele me disse que está sem dinheiro em caixa, pode ser que seja verdade, isso acredito que seja. Então ele está demorando muito para implantar muitas coisas que ele pensa e quer implantar. A reclamação é que até agora o governo ainda está patinando, né? Ainda não deslanchou. Talvez é natural, 6 meses, pegou o governo do governo de oposição, até ele colocar nos trilhos da maneira que ele quer colocar ou pensa em colocar, talvez leve um tempo de 6 até 1 ano aí para ele conseguir isso. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom governo, não tem como não fazer, né? O Beto Richa, ele é uma pessoa preparada, tem bons assessores preparados, que é o que a equipe é o que ajuda, né, muito no teu trabalho. E eu acho que ele tem a chance. O Paraná é um estado que por si só ele anda sozinho, né? Ele é um estado forte, pujante. Então, se você não atrapalhar, já é um grande negócio. O governador não atrapalhar já é um grande negócio. E da Dilma? O que você acha desses primeiros 6 meses? Olha, eu acho que a Dilma tem tudo para fazer um bom governo, mas ela, nessa busca de fazer um governo muito técnico, está esquecendo de fazer um pouco de política. E numa administração pública, a política ela tem que ser bem feita, senão atrapalha, inclusive, o teu trabalho técnico, né? E eu acho que o governo federal tem batido muita cabeça, o governo da presidenta Dilma, na questão política. Relacionamento com o Congresso, esses escândalos, que não é culpa da presidente, obviamente, mas atrapalha. Ela se deixou demonstrar muito frágil, ser muito frágil no sentido do relacionamento com a imprensa. Saiu uma denúncia, ela imediatamente toma a decisão. Fez isso com o PR, fez isso, né, no Ministério da Agricultura, Turismo. Do Transporte. Agora do Turismo, que não partiu dela, partiu da Polícia Federal, mas ela tomou as decisões, e agora tem da Agricultura. Né? Vamos ver como é que vai ser o posicionamento. Então tem tudo isso. Eu acho que talvez ela deixou mostrar uma fragilidade dela, eu acho, nesse sentido aí, nessa pancada que a mídia deu. Você falou em segurança. O que um prefeito pode fazer para melhorar a segurança da sociedade? Como se você fosse eleito prefeito de Curitiba, o que fazer para melhorar? Olha, tem algumas regrinhas que você pode fazer que não é caro para a prefeitura e que você consegue melhorar bastante a insegurança e também diminuir a violência no bairro. Uma é você melhorar a energia, a luz da rua.
Os dados indicam que se você fizer uma rua bem iluminada, ela diminui até 30% o número de arrombamentos e de assalto na calçada, na rua, né, no pedestre. Então, quer dizer, isso é muito bom, criança que volta da escola, pessoa que volta do trabalho, você melhorar a iluminação pública de um bairro. Você melhorar o calçamento de um bairro, você faz com que aquela rua passe a ser mais frequentada a pé. E aonde há uma frequência mais de pedestres, você inibe a ação do bandido, que o bandido vai justamente aonde ele tem menos risco, né? Então, quer dizer, isso também é uma regrinha que você consegue resolver bem a situação de um bairro. Outra é você investir na área de vigilância através de câmeras. Isso é fundamental. Uma câmera muitas vezes faz serviço de 30, 40 guardas municipais, até de mais policiais. Ela consegue dar essa visão e uma mobilidade para quem está operando aquela máquina para acionar o departamento, né, da viatura, enfim, é muito rápido. Então, aonde você tem uma câmera, você inibe também muito o trabalho dos bandidos. Eu acho que é o investimento que a prefeitura pode fazer, a iluminação pública, calçamento melhorado para dar mais agilidade e frequência de pedestres naquelas ruas e também a questão de investimento em câmera, que não é algo caro. Muito bem, eu quero te agradecer. Terminou, chegamos ao fim do programa. Passa rápido. Passa rápido. O tempo é longo, mas passa rápido. Você sabe como funciona a televisão, né? Quero te agradecer por você ter vindo, foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Um grande abraço no teu pai, hoje é dia dos pais. Verdade, né? Obrigado. Eu tomei aí um bom vinho pelo meu, que não está comigo mais, nos deixou no ano passado. E foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Poder contar com a tua presença em outras ocasiões. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você, com os seus telespectadores. Deixar um beijo para o meu pai, né, também para minhas filhas que também me deram os parabéns hoje. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá bom. Eu também quero mandar um abraço para os meus filhos, que são 5, eu já parei. E para todos os que me acompanharam até agora. Para o pessoal do Twitter, muito obrigado pela participação. Durante a semana nós vamos conversando pelo Twitter. Na semana que vem, no domingo, estará aqui comigo o ex-deputado federal Gustavo Frutti. E a todos que ficaram comigo até agora, uma grande semana, um grande abraço, até o próximo domingo com Gustavo Frutti.